Bom, agora nós estamos aí em pleno verão, época em que os óbitos por afogamento tornam-se mais frequentes. Dessa forma, é importante ressaltar que a prevenção é a melhor forma de evitar os afogamentos. Exatamente, Thalita. No último domingo, o Rautiele Antônio de Jesus, de 36 anos, ele morreu vítima de afogamento enquanto nadava no rio Paranaíba, ali na região do Parque Aquático Alencastro. Casos como esses acabam aumentando nessa época do ano e, por isso, estar atento e ter cautela ao banhar-se é indicado para que nada de ruim possa acontecer com você e também com a sua família nessas férias. Bom, e o sargento Marcos Roberto, do 4º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, ele traz dicas em caso de afogamentos em piscinas, rios, balneários, assim como os cuidados com residências e as crianças para evitar os acidentes. Sargento, é importante frisar que é um assunto já batido durante todos os anos, verão, enfim, tomar alguns cuidados em relação à bebida alcoólica, a rios, cuidado com crianças, mas é sempre muito importante frisar para a população manter esses cuidados e atenção durante esse período de verão, onde muitas pessoas acabam procurando se refrescar em rios, enfim, em parques aquáticos aqui da nossa cidade e da nossa região, Queria que você passasse algumas orientações, frisasse a importância desses cuidados também para os nossos ouvintes. Olá a todos aí da Rádio Cultura, senhores ouvintes. Como foi dito, Paranaíba é banhado por rios, Temos vários rios aqui e como conhecemos a nossa população, as pessoas da nossa região, é muito comum, o lazer se envolver com água, tanto para pesca quanto para banhos, acampamentos, ranchos. Então é muito importante as pessoas frisar o quê? Primeiramente a segurança, conhecerem a situação dos rios, do local onde essas pessoas estão habitando, se alocando, no caso, para seus lazeres, e a forma que esses lazeres terminam, no caso, assim, como se é programado esse lazer. Para as pessoas que têm clubes e residências com piscina e tudo mais, é importante o quê? Frisar ao lado das crianças, porque crianças, na maioria das vezes, inocentes, não tem condicionamento para nadar, não sabem nadar e sempre está envolvido com água. Então, os adultos é comum tomar sua cerveja, aquela coisa, tirar aquele soninho e deixar a criança meio que largado, nesse período da tarde, período de repouso ali. Então é importante o quê? Sempre frisar pela segurança. Essas piscinas, se tem locais, dá para isolar, se tem cobertura e tudo mais. E assim é com os rios. Quando as pessoas vão para acampamento, a maioria das vezes em amigos, em grupinhos, essas pessoas se aventuram em profundidades maiores nos rios, nadando e tudo mais. É importante não é que a pessoa saiba nadar, mas se ela está em condições de nadar naquele dia. Às vezes ela bebeu um pouco mais, já está um pouco embriagada. Às vezes tem um problema já de saúde, ela não está em condições de nadar. Então ela sabe nadar, mas não está em condições. Então a gente preza o quê? Que essas pessoas, quem estiver por perto, tente evitar que entrar na água, não deixe que pessoas façam gracinhas com a água, porque a água é muito traiçoeira. Então é importante sempre frisar isso, tanto as pessoas que vão para a pescaria também, que às vezes a pessoa no calor do dia, não, vou entrar na água. É muito comum ter algum choque térmico devido à temperatura muito quente, a pessoa entra na água, aí passa mal, e mesmo ela sabendo nadar, tendo condições de nadar, mas o problema de saúde naquele momento ocasionado por esses choque térmicos, ou uma concussão que essas pessoas venham a ter, faça com que ela se torne uma pessoa totalmente uma vítima, se torne uma vítima para o local ali. Então, é importante isso, sempre alguém estar por perto, olhar um pelo outro, ter principalmente equipamentos de segurança, flutuadores, boias, coletes e tudo mais. Sempre que possível, pessoal. Falou que é margem de rio, local desconhecido, local de grande profundidade, sempre preza por esse lado. E principalmente quando há no local bebida alcoólica, que a bebida é um caso muito complicado para essas situações de parte de água. Nesses casos da bebida alcoólica, é bom a pessoa nem se dirigir a um rio, a algum tipo de lago, enfim, deve tomar esses cuidados, sargento? Sim, com certeza. Esses cuidados são muito importantes. E mais importante ainda é a função da pessoa que acompanha um banhista que está alcoolizado. Ele tem que tomar a responsabilidade de providenciar, evitar que essas pessoas façam esses movimentos, essas gracinhas, essas coisas mais
corajosas, como dizem, ah, não, eu vou nadar, vou fazer isso e aquilo. Então, as pessoas que não estão tomando, elas têm que ter essa consciência que ela vai ter, que se acaso acontecer alguma coisa, ela será a primeira pessoa que vai poder fazer alguma coisa para aquela pessoa. A primeira opção é que ela impeça que a pessoa entre na água. A segunda opção é que ela tente retirar essa pessoa da água. Mas aí entra outro detalhe. A pessoa tem que ter condições também de fazer esse salvamento. Se a pessoa não tem condições, não tem como fazer, não faça. Porque a primeira coisa que acontecer, ela vai tornar mais uma vítima da situação. Se ela não tiver algum equipamento de segurança, não adianta entrar, porque ela vai se tornar outra vítima. Nesses primeiros socorros, assim, o que é que a pessoa deve fazer? Ela tem que tomar cuidado mesmo, mesmo sabendo nadar, por exemplo, sargento, em que vê ali uma pessoa se afogando, ela tem que tomar um cuidado redobrado ainda. Com certeza. Quando observamos uma pessoa tá se afogando, uma vítima já se afogando, o que é o comum fazer? Em vez da pessoa nadar até a pessoa, é comum que a gente jogue um objeto, lance alguma coisa para que aquela pessoa pegue. Essa é a primeira opção, lançar alguma coisa. Posteriormente, se ela conseguir chegar até a pessoa, aí beleza. Mas a pessoa tem que ter condições, ela tem que ter um preparo e fazer esse salvamento. Esse primeiro atendimento, quando se retira uma pessoa afogada da água, é crucial. Porque ela pode o quê? Se tornar uma vítima para o lado bom ou agravar a situação. Então, o conhecimento básico de atendimento a um afogado é muito bom. E é uma coisa que, tipo assim, a pessoa entra na internet hoje, vai no YouTube, vê treinamentos, coisas rápidas ali, em 5 minutos ele tem uma noção já visível do que ele pode fazer. E lógico, sempre que acontecer alguma coisa do tipo, pede socorro, pede ajuda e, principalmente, informe o Corpo de Bombeiros, para que a gente desloque até o local. Sargento, é importante também a pessoa que chegar nesses locais, por exemplo, mesmo lagoas, rios, piscinas, ela conheça essa localidade, por exemplo, se esse lugar já teve algum tipo de acidente, de afogamento, enfim, se existem locais ali que possa ser possível a pessoa se afundar e difícil de localizar, tem que tomar cuidado nessas questões. Sim, com certeza. Como a gente tem uma extensão muito grande de rios aqui, temos rios e lagoas de todos os tipos. Da mesma forma que temos lagoas que dentro dela há galhos de árvore, troncos de árvores, às vezes até pedra, pessoas é comum fazer aqueles mergulhos, bater a cabeça. Nos nossos rios temos rios de água parada, mas porém de uma profundidade muito grande, que é no nosso caso o mais próximo que é o rio Paranaíba. Temos o rio que é o Barreiro, temos o rio Santana. O rio Santana já é um rio de extensão um pouco menor, de largura menor e profundidade menor, porém é um rio mais de correntezas. Então, tudo isso dificulta. Se a pessoa não tem conhecimento do local onde ele está tomando banho, pescando ou fazendo alguma atividade, alguma prática de lazer, coisa que envolve a parte aquática, é muito importante sim conhecer o local, ter informações e sempre estar acompanhado, né? O mesmo vale também para as piscinas, né? Seja em clubes ou residências também, que acabam sendo um local de acidente costumeiramente nesse período de verão, né? Sim, o comum de piscinas, além do afogamento mais para o lado das crianças, devido ao tamanho, né? Profundidade de piscina normalmente são coisas mais rasas, mas para crianças se torna uma dificuldade. E crianças, às vezes, em meio metro de água, mesmo ela sendo maior, conforme for a situação da criança, ela não consegue se levantar da água. Então, e outro problema maior também que encontramos em piscina é a tal da brincadeira, da correria em volta de piscina, onde tem água, é um local escorregadio. As quedas provocadas nesses locais provavelmente ocasionam fraturas e também a pancada na cabeça. Então, esse traumatismo craniano é muito grave, ainda mais para crianças. Sargento, algo mais a destacar também para a população nesse período, enfim, reforçar, né, que qualquer tipo de acidente, nesses casos, deve ser chamado o Corpo de Bombeiros imediatamente, né? Com certeza, o que a gente pede para a população é sempre manter-se orientado das situações, evitar ao máximo, né, essas gracinhas, essas coisas que podem ocasionar acidentes. E tudo que a gente pede são, tipo assim, colaboração de todos. Quem puder, um cuidando pelo outro, um zelando pela vida do outro. E não complicando a vida de ninguém. Então a gente pede que nesse tempo de verão, a paciência, evite um pouco a bebida, ainda mais se tiver criança perto, que esse adulto é o responsável por criança ou por outros adultos. Então evite ao máximo esse tipo de bebidas, essas gracinhas nesses locais aquáticos.